Olá, meu nome é Tatiane Larrubia e eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos. E olá, meu nome é Leonan Dalla Vecchia e eu sou aluno de doutorado no programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. O objetivo principal desse trabalho é a gente falar sobre a construção de personas na carreira musical da Sandy. Mas quem é Sandy e o que são personas? A Sandy, ela é uma cantora e uma compositora brasileira bastante famosa atualmente, né? E ela fez muito sucesso com a dupla que ela tinha com o irmão Júnior, né? A dupla começou em 1989, né? O primeiro programa que eles participaram foi o Som Brasil, e eles cantaram Maria Chiquinha, e a partir daquele momento em diante, a carreira deles só deslanchou, só cresceu e se tornou algo muito massivo, assim, muito grande, né? Eles começaram a carreira numa sonoridade um pouco voltada para o country, para o sertanejo, mas logo em 1993, no terceiro álbum, eles já começaram a flertar com a música pop, né? Com uma sonoridade mais pop, mais teen, mais infanto-juvenil, assim. E com o passar do tempo, eles só foram incorporando cada vez mais essa noção pop na performance deles, assim, na performance ao vivo, nas performances em videoclipes, nas performances musicais, enfim. Eles cada vez mais foram caminhando em direção a esse tipo de performance, né? Mas daí em 2007 eles terminam a dupla, assim, né? Então eles terminam a dupla e se separam a partir de 2007. Depois de um tempo, a Sandy veio em 2010 com Manuscrito, né? Que é um álbum daí já não tanto vinculado à música pop, mas vinculado a uma música popular brasileira, né? Uma nova música popular brasileira, né? O popular no Brasil é diferente desse popular massivo relacionado à música pop, assim, né? É diferente da música popular brasileira, que é um gênero que nasceu no Brasil, nasceu no samba principalmente, né? É uma versão, digamos assim, elitista do samba, assim, né? Iniciou no samba, mas foi sendo elitizado, foi sendo embranquecido com o passar dos anos, assim. E esse gênero musical, né, ele busca definir uma identidade genuinamente brasileira, assim, né? Então a gente tem até exemplos bastante atuais agora, né, com a Anitta lançando Girl From Rio, ela usa o sample de Garota de Ipanema, né, que é uma música bastante emblemática da música popular brasileira. Então aqui a gente aciona essa música popular brasileira e é o que a Sandy aciona para fazer essa ruptura com essa persona pop antiga que estava vinculada à dupla Sandy Júnior. Então, aqui nesse trabalho, a gente está querendo pensar como é que ela constrói essas duas personas e como também ela provoca rupturas entre uma e outra, assim, né? Como que ela diferencia esse fenômeno pop, que foi Sandy Júnior, e depois ela faz um outro tipo de performance, né? Que mecanismos corporais ela utiliza, corporais, performáticos, ela utiliza para quebrar com aquela performance passada, assim, né? Então, é mais ou menos isso o histórico da Sandy. A gente aqui nesse trabalho, a gente está bastante apoiado no conceito de performance da Diana Taylor, né? Então ela vai pensar que a performance ela é ao mesmo tempo um objeto de análise, né? Então, uma dança, teatro, música, enfim. É um objeto que a gente pode analisar, mas também um modo de conhecer, né? Um modo de conhecimento, assim, uma episteme, né? Então a Diana Taylor ela vai argumentar que a gente também aprende com as performances, assim, né? E daí ela tá falando sobre a performance de modo geral, assim, né? Como a gente aprende determinadas coisas, determinadas habilidades, digamos assim, a partir do conhecimento incorporado, de ver outra pessoa fazendo aquilo e a gente repete, né? Esse conhecimento que está para além do escrito, que está para além do documento escrito. É esse conhecimento que está no corpo da gente, assim, né? E como a gente vai transitando e navegando pela vida também através de atos performáticos, assim, né? E como que a gente vai ajustando também essa performance conforme a gente vai, enfim, seguindo a nossa vida, assim, né? Então a gente pensa performance nesse trabalho bastante ancorado na Diana Taylor, né? E também nessa ideia de um roteiro performático. Então, nesse roteiro performático, né, nessa ideia de roteiro performático, de que é um roteiro, de que tem coisas estruturadas, né? Ela vai pegar vai fazer uma relação com o roteiro de uma peça teatral, por exemplo, assim, que todo dia que é encenado, ele vai ser encenado de uma maneira diferente. Vão ter gestos, vão ter gestualidades, vão ter algumas coisas, alguns movimentos corporais que vão ser diferentes de uma performance para outra, né? Apesar de existir uma certa estrutura
O roteiro está passível de mudanças, de que coisas imprevistas aconteçam, né, na encenação desse roteiro performático, assim, né? Então, a gente gosta de pensar essa ideia de roteiro performático para pensar a vida midiática de um artista, assim, né? E principalmente pensando na Sandy, assim, né? Então, apesar de ela ser a Sandy, né, desde 1989 até hoje, ela é a Sandy, continua sendo a Sandy, né? Então, existe esse roteiro de quem é esse artista, né? De quem é essa pessoa, assim, né? De quem é essa persona, essa star persona midiática, né? Então, a gente pensa na Sandy, a gente tem uma ideia de quem é essa pessoa, de como ela se comporta, de como ela canta e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ela também vai se transformando. Então, é um roteiro que ele não é estático, não é fixo, né? Ele vai se transformando com o passar do tempo. Então, a Sandy de 89 é diferente da Sandy dos anos 2000, que é diferente da Sandy de 2007, que é diferente da Sandy do manuscrito de 2010, que é diferente da Sandy de 2021, né? Então, a gente está pensando num roteiro que ele é um roteiro contínuo, né? Diz respeito a uma pessoa, a Sandy, mas que ele também vai passando por processos de transformação, de readequação, de ruptura. Ele vai passando por uma série de momentos que vão transformando esse roteiro, apesar de ser o mesmo roteiro, né? Então, essa é a ideia principal dessa ideia do roteiro, dessa ideia da performance, né? E para complementar, né, essa ideia do roteiro performático, essa ideia de performance, como a Diana Taylor entende a performance, né? A gente também vai pensar no que o Philipp Auslander, né, um teórico também que vai falar muito sobre performance, principalmente performances mediatizadas, assim, né? Ele vai falar que na performance musical, né, do artista ali, a gente pode ver uma superposição de 3 camadas, né, basicamente, assim. Num primeiro momento a gente tem a pessoa real, né, essa primeira camada que é a pessoa real, né, digamos assim. Apesar de que real a gente coloca muito entre aspas, porque todos nós, a todo momento, estamos performando alguma coisa para alguém, né? Então é muito difícil a gente falar de uma essência, de uma coisa real, de uma coisa intrínseca à pessoa, né? Mas a gente vai falar aqui sobre a pessoa real, a pessoa privada, né? A Sandy no contexto privado, fora dos holofotes, digamos assim, né? Então a gente tem essa camada da pessoa real. Tem uma segunda camada que seria a persona midiática, né? Essa persona que a Sandy constrói para também poder salvaguardar a vida privada dela e também para poder transitar, né? Em todos os espaços que ela transita. E existe uma terceira camada, assim, né? Que seria o eu lírico das músicas ou dos álbuns, assim, né? O ponto de vista de quem está falando na música, né? Quando a música é cantada, né? Existe um narrador, digamos assim, que está cantando aquelas palavras. Então existe um eu lírico, né, nas músicas ou nos álbuns, enfim. E a gente, nesse trabalho, quer entender principalmente essa segunda camada, essa persona midiática da Sandy, assim, né? E como essa persona não é, de novo, ela não é fixa, né? Ela é uma persona que ela muda. Então a gente pode pensar que a Sandy aciona algumas personas, né? Mais de uma persona. A Sandy do Sandy Júnior, né? Essa Sandy pop, essa performance pop é diferente dessa Sandy atual, né? Uma Sandy mais vinculada à música popular brasileira, à nova música popular brasileira, né? Então, a gente está tentando pensar que a gente quer tentar investigar essas duas personas e como a Sandy, primeiro, realiza uma ruptura entre uma e outra, e como ela também aciona novamente quando é do interesse dela, né? Então, por exemplo, na turnê 2019, né, que ela fez comemorando os 30 anos da dupla, ela vai resgatar essa persona pop, né? Então o artista também joga com essas personas, né? Ele também convoca quando é interessante para a carreira, ele deixa de lado quando não é mais interessante, ele deixa de lado quando ele quer se contrapor a uma persona antiga. A gente quer entender como ela constrói essa performance a partir do corpo, né? A partir das gestualidades dela, lembrando essa questão da Diana Taylor, né? Que vai para além do linguístico, né? Para além do escrito, para além da fala, né? O que através do corpo a gente pode entrar em contato com essas pessoas? O que no corpo de Sandy dá a ver, né, essas diferentes personas, como que ela se comporta em cada momento, né? Então, basicamente, esse é o nosso objetivo. Mas o que seriam personas? Personas é uma palavra que vem do latim e que significa máscara. Aqui a gente traz persona fazendo referência ao teatro grego, né, que seria a máscara, seria o papel interpretado pelo ator. E ao longo da vida o ator ele tem vários papéis. E nós, como atores sociais,
ao longo da vida a gente pode interpretar diversos papéis. Até mesmo nós, como pessoas anônimas, precisamos de algumas estratégias para fazer com que as outras pessoas percebam esses papéis que nós estamos interpretando. E quando se fala de artistas da música pop, essas estratégias elas precisam ser bem elaboradas para que o público, a audiência, perceba com clareza quando esse artista está transitando por diferentes personas e está atualizando a sua imagem. Nesse trabalho, a gente busca identificar e entender como a Sandy constrói duas personas diferentes e transita entre elas, né? Que estratégias corpóreas ela utiliza para fazer com que o público perceba que, ainda que seja a Sandy, existem duas diferentes Sandys e que elas são acionadas estrategicamente em cada momento. A gente escolheu 4 exemplos para ilustrar essa transição. O primeiro exemplo seria a Sandy quando ainda fazia dupla com o seu irmão Júnior, né? Como a gente falou anteriormente, eles formaram essa dupla até 2007, de 89 a 2007, e aí a gente percebe que a dança é um elemento muito forte, os passos coreografados, é um elemento muito forte, muito característico da dupla, que se espelha muito no pop internacional que estava acontecendo naquela época, né? Final dos anos 90 e início dos anos 2000. Isso era uma característica muito forte. E aí, com o fim da dupla, né, quando Sandy e Júnior se separam, a Sandy ficou fora da mídia durante alguns anos. E aí ela retorna com o álbum Manuscrito, que é um outro exemplo que a gente quer trazer. E aí é quando ela traz essa nova persona. Os trabalhos da Sandy em carreira solo, eles têm um direcionamento voltado para essa ideia de nova MPB, né? Uma relação muito forte com esses artistas, Ana Vitória, Thiago York, uma performance que expressa simplicidade, calma. Então, quando ela tá ao vivo, alguns shows ela faz sentada, né? Alguns momentos do show, tá tocando piano. E aí esses passos coreografados tão característicos da era da dupla Sandy e Júnior, eles não têm mais espaço. A Sandy expressa uma certa serenidade. Os gestos, eles não são tão controlados, mas eles não são exagerados. E passando para o nosso terceiro exemplo, que é a turnê Nossa História, que é basicamente quando o Sandy Júnior terminou, e aí a Sandy veio com esse álbum Manuscrito, né? Depois disso ela lançou alguns outros álbuns solos, e ela fez toda uma estratégia de apagamento daquela Sandy que cantava um pop mainstream para o público adolescente, infanto-juvenil. E na turnê Nossa História, uma turnê de celebração de 30 anos da história de Sandy e Júnior, e aí ela precisa fazer esse resgate, né, da persona que é voltada para o pop mainstream. Ela resgata, né, essa persona, e aí esses passos coreografados, esses gestos, né, eles ganham espaço novamente. E a Sandy, que trazia aquela serenidade, aquela calma, aquela relação com a nova MPB, ela precisa sair de cena, né, para essa Sandy voltada para o pop mainstream voltar. E a turnê Nossa História, ela teve um tempo limitado, teve uma duração de aproximadamente 6 meses, né? Se iniciou no mês de 2019, teve fim em novembro de 2019. E aí quando chega 2020, que os contratos relacionados à turnê Nossa História já estavam findados,
a Sandy resgata aquela persona relacionada à nova MPB, com aquela calmaria, aquele papel que se opõe ao pop mainstream. E aí ela grava um EP com algumas músicas de outros artistas dessa chamada nova MPB. E a gente consegue ver através de lives, né? Porque daí a gente não consegue analisar a performance ao vivo, né, do concerto, mas a gente consegue analisar através de lives. Ela traz essa persona que ela construiu como estratégia para se desvincular desse pop mainstream. E aí esse trabalho, ele tá numa pesquisa inicial. A gente quer trabalhar esses 4 exemplos porque a gente acredita que através deles a gente consegue observar melhor essa transição de personas da Sandy. E com isso a gente quer ampliar os estudos sobre persona, sobre performance e sobre cultura e música pop de uma forma geral.